Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele, te diga, dá o lugar a este, e então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convidados. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Diz também ao que havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convidar os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, mas não suceder que eles, por sua vez, te convidem e seja recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com o que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Bom, para aqueles que já o escutaram do pastor, para quem não ouviu também, todas as parábolas que o Senhor se utilizou para expressar o reino que veio com ele, e estava na sua missão e no seu ministério, e eu me refiro ao reino de Deus, tá? Todas elas tinham um único objetivo: trazer luz desse reino e das suas implicações e reivindicações. Todas as parábolas visam formar consciência disso, do reino de Deus que se manifestava por ele, seus princípios, sua doutrina, seus valores, suas implicações. Tá? Tanto que cada parábola que o Senhor ele trouxe aqui em pregação, ela é rica de informações, de elementos teológicos, para deixar muito claro isso. Não podemos errar quando o cálculo é doutrina, princípio e obediência a Cristo. A gente não pode errar, não. Errou, comprometeu. Quando ele diz, né, alarga o caminho, alargou a porta, bom, deixou mudar, deixou alterar, parece, mas não é aquela coisa, não vai salvar. Então existe realmente um dever ali, de responsabilidade com aqueles que ouviam, no sentido de não serem negligentes, de entender e compreender cada medida que o Senhor estava passando ali, no que diz respeito convocação e direito à participação. Porque existe uma conduta ali, na fala do nosso Senhor, daqueles que iam precisar obedecer e se adaptar no que diz respeito à salvação que ele cumpriu. E aqui nesse momento da parábola de Lucas 14, quando o Senhor inicia essa pregação, o faz baseado no versículo 7, né? Porque ele observou ali certo comportamento que ele quis notificar e repreender. Eu queria entrar nesse primeiro detalhe aqui. A inversão teológica que existia lá entre os judeus quando ele se encarnou. Havia lá, entre eles, vamos dizer, um pensamento teológico já definido pela intelectualidade e iluminismo que existia lá entre os judeus. Tá? Um pensamento teológico de currículo, passado por escola, tá? Para você poder entender melhor o que eu estou te falando aqui. E esses valores eram extremamente culturais, tá? De época. O que quer dizer que por muito tempo os judeus eles foram doutrinados a pensar, a falar sobre Deus de uma forma intelectualista, não com base nos oráculos, na pura palavra de Deus. Então, quando o Filho de Deus se encarna nessa realidade histórica, é muito nítido ali a reação de Deus pelo Filho, de dizer àqueles homens a verdade explícita da palavra de Deus, ao mesmo tempo também esse interesse e essa dedicação do Senhor
de apontar quais eram os erros e até mesmo, né, o sistema que dominava aquele mundo, inclusive também a educação religiosa do povo judeu. Bom, pastor, que interesse que tem isso para mim? Bom, o interesse que tem para você é que se ele descesse de novo aqui hoje, nesse mundo em que estamos, qual seria a reação dele? Já se perguntou? Então não seja estúpido. Qual seria a reação dele com você? Comigo? Com aqueles que estão ali ditos cristãos? Não seria diferente. Eu entendo que há os efeitos ali, digo efeitos de consequências, né? As consequências ali do mundo em relação a ele seriam bem piores. E seriam mais severas. Só não foi tanto na época quando ele se encarnou, porque não havia mecanismos ali de tortura, a não ser a crucificação, que aliás a cruz era um instrumento romano de tortura, um dos mais severos da época. Mas entendo que se o nosso Senhor viesse na nossa época, os homens que estão aqui dominando esse mundo iam querer se especializar numa tortura bem pior para ele. Para fazer com que, com certeza, ele morresse debaixo de uma dor muito mais sofrida. E por que eu entendo isso? Porque o mundo é o mesmo, mas num nível muito mais grave, de loucura, de insanidade, de ignorância, de corrupção, de maldade. Num nível muito mais acentuado. Muito mais do que diz respeito à igreja. Que entrando o nosso Senhor lá no templo, pela primeira vez, e se manifestando ali, de maneira indigna, né? Manifestando a sua indignação. Ali ele deixou claro isso, que ele não poupou aquele sistema religioso que estava lá, e deixou estampado e marcado a sua ira, a sua revolta, por terem transformado aquele lugar no mercado. E o que seria hoje? Bem pior. Então, assim, esse Jesus histórico, da qual eu me refiro, o verdadeiro, o que se encarnou na história e marcou a história, ele é um padrão que segue para as demais gerações, que se estende para a modernidade, que se estende para esta visão contemporânea, e onde identifica um distanciamento muito grande do evangelho que ele pregou, do que diz respeito às igrejas atuais, e muito mais ainda isso, o destaque, o realce, né, dessa inversão teológica que está dentro das igrejas. Ora, é uma coisa fora do normal. Tudo que eles pregam e ensinam não tem fundamentação, não tem biblicidade, não tem citação. Em alguns casos não tem até lógica. Porque falam de um milagre que exige insanidade. Que exige insanidade, milagre? Deus vai fazer esse milagre? Se perguntou para ele se ele vai fazer. Então, assim, a situação é muito séria. Mas existe o relaxo do povo, né? A permissão de que eles sejam essa massa ignorante, massa de manobra, de controle, para esses interesses, que não é o meu caso, eu não sei o teu, o meu não é. Mas é fato que essa parábola se inicia por ele, porque ele identificava ali essa inversão teológica do que diz respeito ao reino de Deus. Eu vou dar 3 apontamentos aqui. Nessa parábola, tá? A primeira delas, essa observação ali acentuada dos judeus por essa questão de honra, influência e autoridade. Meio que honra, influência e autoridade entre eles ali era um status, tá? E esse status de você atingir autoridade materialista, influência, poder, na época, no mundo, geravam disputas. E disputas políticas. Você vê que é o mesmo quadro que hoje as igrejas estão inseridas. É o mesmo quadro. A observação, a valorização disso, do que você é em sociedade, do que você é no mundo, do que diz respeito à conquista, do que diz respeito à reputação.
As igrejas são incentivadoras disso. Elas são pregadoras disso. Porque a partir do momento que a glória de Deus na tua vida depender de que você tenha algum status, alguma posição de destaque na sociedade, nós nos corrompemos, certo? Porque não foi esse evangelho que Jesus pregou. O reino dele não veio com aparência. O reino dele não veio com status. Ele não tem status. Ele não disputou honra, nem reconhecimento. Não se utilizou de influência, por mais que alguns dizem que ele era uma influência. Influência aonde? Aonde? Você é maluco? Mas a igreja hoje, ela é uma incentivadora de que aqueles que estão aqui sentados, Deus preparou eles espiritualmente para serem alguma coisa no mundo de destaque. Você vê que até dentro da igreja mesmo isso acontece, né? Igrejas que acabam o culto debaixo de pancadaria, de porrada. Por quê? Por disputa de cargos que são assalariados. E meio que vira um esquema. Eu já vi igrejas sendo vendidas com membros, com estimativa de arrecadação. Oh, meu Deus! Cada ovelha vale tanto. E cada membro com a estimativa daquilo que doava. Falando isso, eu digo para os irmãos, olha, a sociedade merece ser governada por corruptos. Porque ela gosta de ser. Mas voltando para aquele ponto, então é um problema que estava lá quando Jesus se encarnou, e nos nossos dias está numa dimensão e num nível bem pior. Porque é uma realidade mundial. Um outro ponto que o Senhor apontou nessa parábola, a questão do orgulho religioso. Que não foi só nessa, não, muitas vezes. Ele notificou aqueles homens do que diz respeito à religiosidade. Deles se imporem no que diz respeito às formalidades, do que diz respeito às cerimônias e negarem o interior, a essência, a verdade e a realidade de si mesmo. Diríamos que era uma imposição mais externa do que interna, né? Mais aparência do que essência. E por muitas vezes o Senhor ali, ele foi duro na sua pregação em relação àqueles homens. E aqui na parábola, dentro do que o pastor está falando, o Senhor deixou muito também claro ali a preocupação dele, de que aqueles que viessem a participar da redenção que se cumpriu nele, tivessem essas preocupações de apresentação, ao mesmo tempo isso, de promover-se às custas daquilo que ele iria cumprir. Que isso nos nossos dias também é fora do normal. Um exemplo? Que o chamado se torne uma carreira. Olha, filho, o chamado de Cristo nunca vai se tornar uma carreira para você. Promissora. Você quer carreira? Vai estudar, vai se formar, vai ser alguém competente, vai ser inteligente, sei lá, inventa, constrói alguma coisa diferente que ninguém descobriu. Você vai ver como é que você vai destacar, você vai receber um prêmio Nobel. Agora, querer transformar aquela cruz de tortura do meu Senhor para o início de carreira para você, você está de brincadeira. Mas o que fez o protestantismo? Vamos gerar escola, vamos gerar universidade, vamos atrair os jovens para essa visão cultural promissora de que cantar para Deus também tem remuneração, de que pregar também tem remuneração. E hoje é o que acontece dentro da igreja. Você prega, tem cachê. Você canta, tem cachê. Outro dia eu falei que eu não cobro nada para fazer o meu trabalho para Cristo, e um cara ficou assustado. Falou, como ele não cobra nada? Então como que ele vive? Eu trabalho. Eu recomendo para esses vagabundos a mesma coisa, do que ficar dependendo da exploração da fé dos outros. Então tem muita coisa que a gente pode levantar hoje aqui, de assustador, que lá já estava presente. E um terceiro ponto que o pastor vou tratar aqui, que é um dos mais absurdos, é quando o Senhor se posiciona a confrontar os fariseus e o judaísmo ali, com essa falsa ideia de que eles já tinham acesso à graça de Deus, tá?
de que a graça de Deus e do reino já havia sido concedido a eles. E eles aportavam, por serem filhos de Abraão, por terem genealogia com profetas, ligação, né, com linhagens judaicas, hebraicas, seja como for. Eles tinham essa ideia, tanto que até transmitiram para João Batista, né, essa autoafirmação de serem filhos de Abraão. E o Senhor vai e também destina pregação voltada para essa realidade. Bom, a graça de Deus já está aqui entre vocês? Vocês já têm a chave do reino? Vocês já têm acesso? Então, o acesso da graça e do reino de Deus agora está nas tuas mãos. Não está na mão e na vida de alguém mais competente que você? Maior do que você? Certo? Que é delírio. Ali na esfera do Calvário é delírio. Qualquer um aqui que acredita em si mesmo, que acredita naquilo que possui, que será suficiente para ele se apresentar diante de Deus e obter acesso. Você é maluco, você é louco, vou fazer o quê? Você deve ter um terço do cérebro, porque você não consegue se enxergar. É o que estava entre eles. Não que todos que estavam ali não tivessem consciência dessa mentira. Eles, grande parte, tinham consciência dessa mentira, porque eles vendiam a ideia de serem uma autoridade do reino de Deus ali no que faziam, como hoje. Mas se eu for fazer o levantamento agora, de quantos pensam assim, é absurdo. Porque para eles, o Espírito Santo é isso, não é só a graça. É algo que acontece dentro de um evento organizado pela igreja, onde todos se reúnem. E até na quinta-feira eu disse isso, olha, a igreja, ela não é vista quando existe um grupo. A igreja é vista quando Cristo está confirmado. Hã? Então ele precisa estar confirmado. De resto, não tem valor nenhum. Você vai reunir todo mundo para fazer uma oração forte e lá vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. Porque a chave é Ele, a porta é Ele, o acesso é Ele. Que foi ali que eu acredito, uma das coisas mais absurdas que estavam lá quando o Senhor direcionou essa parábola.